pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, é mais um dia do projeto ES 3.0 Online, da Igreja Adventista do Fonseca, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Se você não nos conhece, seja muito bem-vindo. Esses são os estudos sistematizados da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através das lições da Escola Sabatina da Igreja Adventista, né? No caso, Igreja Adventista do Fonseca aqui. Né? Mas essa é a maior classe bíblica do mundo. Né? Então essa mesma lição ela ocorre em todas as igrejas adventistas ao redor do mundo, traduzida em diversos idiomas, enfim. Então, venha participar dessa escola. Tá? Essa semana estudamos uma lição de título Para Todas as Gerações. Tá? Se você não tem a lição, não tem problema. Link na descrição para acompanhar conosco, tá ok? Então, essa lição começou no sábado passado e ela veio falando, né, ao longo da semana sobre o problema do pecado, o surgimento do pecado, né? Depois a corrupção, né, que o pecado causou, e aí a aliança de Deus, né, com Noé, né? Aí depois a perseverança de Noé, né, na sua missão, né, pregando durante 120 anos, né? E fizemos uma série de considerações muito interessantes durante essa semana que você pode acompanhar aqui no YouTube, na nossa playlist, né? Voltando aí, cada dia teve um videozinho explorando mais especificamente um tema. Mas hoje, na sexta-feira, né, habitualmente nós temos o nosso estudo adicional, que a gente vai fazer uma reflexão, né, sobre o que nós estudamos, né, e nós damos uma aprofundada com alguma literatura adicional. Né? E nessa sexta-feira nós temos aqui um texto da escritora americana Ellen White, né, que é muito interessante e eu vou ler para vocês muito rapidamente. Tá? O arco-íris, um fenômeno físico natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a Terra por uma inundação. Uma vez que as condições climáticas da Terra seriam diferentes após o dilúvio e que, na maioria dos lugares do mundo, a chuva tomaria o lugar do antigo orvalho que molhava o solo. Era necessário algo para aquietar os temores humanos cada vez que a chuva começasse a cair. A mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo. Né? Ver Romanos 1:20. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não a destruição universal. Olha só que coisa lógica, né? Quando Deus fala que poria o arco dele, né, para que ele se lembrasse de não mais destruir a terra por meio das águas, né, de um dilúvio, a gente, na hora, assim, lendo a passagem, a gente não para considerar certos aspectos, né? Era muito importante, era fundamental para a tranquilidade do ser humano que Deus colocasse o seu arco. Por quê? Porque até aquele momento nós acreditamos que não chovia, né? Era um orvalho que molhava a terra, né? Então a primeira chuva ocorreu e ocasionou o dilúvio. Então quando isso ocorresse de novo, logo a raça humana, né, os sobreviventes iriam achar que isso ia acontecer novamente, né? O dilúvio e toda a destruição. Mas Deus faz essa consideração, né, esse pacto, né, essa promessa de colocar o seu arco para que ele pudesse se lembrar, né, de não destruir mais a terra. E isso daria tranquilidade ao homem, né, toda vez que visse esse símbolo, que é um símbolo de Deus, né, hoje infelizmente tomado por outros movimentos, né, mas na verdade esse é um fenômeno natural criado por Deus para passar uma mensagem bem específica para o ser humano. Uma mensagem de paz, de tranquilidade, na verdade. E esse texto aqui de Ellen White diz, né, que o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. E é assim que nós devemos encarar, né? Como crentes, que Deus vai nos dar uma chuva de bênçãos, né? E não um dilúvio destrutivo. Mas a sexta-feira vem também com perguntas para consideração, né? E ela fala aqui
de uma... Na pergunta número 1 que nós vamos abordar, existem outras aqui que nós aconselhamos que sejam lidas, né, para sua consideração, para você refletir. Mas eu vou abordar aqui a pergunta número 1, né, que fala de um trecho da Epopeia de Gilgamesh, né, que é um conto mítico, né, que fala do lidar de deuses, né, mitologia, né, mas com a raça humana. E a pergunta então trata dessa forma. Naqueles dias o mundo fervilhava, o povo se multiplicava, o mundo bradava como um touro selvagem, e o grande Deus foi despertado pelo alarido do povo. Enlil ouviu aquele alarido e disse aos deuses do concílio: o alvoroço da humanidade é intolerável, e não se pode mais dormir por causa de Babel. Então os deuses concordaram em exterminar a humanidade. E a pergunta é, esse é um trecho da Epopeia de Gilgamesh, tá bom? Então a pergunta é, compare essa razão dada para o dilúvio com aquela apresentada na Bíblia, né? Bom, eu faço aqui a minha reflexão, né? Enquanto aqui, nesse conto mitológico, os deuses consideram que os humanos estão fazendo muito barulho, estão incomodando o seu sono e por isso merecem a destruição total, né? Deus não. O Deus verdadeiro, né, o Deus com D maiúsculo, ele envia uma mensagem para o seu servo, Noé, para construir uma arca para prover a salvação. E incumbe Noé de pregar para aqueles que quisessem se arrepender e se salvar, né? Então Deus, ele não está prioritariamente preocupado com a destruição. Na verdade, ele está preocupado principalmente com a salvação. A destruição é uma mera consequência da nossa corrupção, do pecado, né, que infelizmente corrói a raça humana à medida que o tempo vai passando. Mas nós devemos crer que esse Deus que se comporta dessa forma, manifestando misericórdia, ele vai continuar sendo misericordioso até o tempo do fim para aqueles que acreditarem nele e que cumprirem e seguirem os seus mandamentos, fizerem a sua vontade. Tá? Então, essa é as considerações do dia de hoje, a lição do dia de hoje. Tá bom? Se você curtiu, dê o seu like, tá? Compartilha, né, para essa mensagem de esperança. Né? Estamos passando por momentos difíceis, que ela possa chegar a mais pessoas, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Amanhã, mais vídeos, tá? Uma nova semana da lição que está muito interessante vai se iniciar. Então acompanhe com a gente, tá bom? Então um abraço e até a próxima!